Fala galera, beleza? Mais um Plenicast aqui. Eu sou o Renato, tô aqui com o Gu. Estamos juntos numa disposição diferente. Diferente. Juntos, sempre juntos. Boa. E hoje nossas convidadas são plenas. É isso são aí. internas. E aí, meninas, como vocês estão? Tudo Tamo certo. Muito obrigada pelo convite, gente. Tô muito, muito feliz de estar participando. Eu também, muito feliz. A gente tá com a Gabi Mota e com a Isabela Bosa, que são plenas. Querem se Exatamente. apresentar, meninas? Sim, vamos lá. Quer começa? Eu sou a Isabela, sou nutricionista e trabalho atualmente aí atendendo, né, na clínica, e agora sou também parte da equipe aí da Plenitude, muito feliz, muito acolhida. E a Gabizinha, minha parceira de trabalho. Em vários Desde a projetos, faculdade. né? E Exato. agora estamos puxando aí isso pra fora da faculdade também, sempre juntas. Exato. E mais essa, né? Sim, eu também sou recém-formada, me formei com a Isa, né? Não faz nem um ano que estamos formadas. Entrei na Plenitude logo no começo do ano, né? Até tava conversando com o Rê antes. A nossa história, assim, desde a graduação eu já via a Plenitude, eu já queria entrar porque eu via um potencial muito grande, eu gostava muito. Então, fazer parte agora, hoje em dia, é uma honra pra mim, de verdade. Hoje em dia eu também faço atendimentos, né, numa clínica de cirurgia plástica, na Clínica Aldunate. Também tenho esse trabalho na Plenitude, que vejo os artigos científicos, questão de redes sociais também, né, porque conforme a gente até chega a conversar, cada vez mais essa questão das redes sociais tem aumentado, né? Então, Com a certeza. importância da gente ser inserido nisso é muito grande. Hoje em dia né? as redes sociais, elas são uma porta de entrada, assim, né, pra gente. Com certeza. Tipo um cartão de visita, tá nutricionista, qual é o Instagram dela? Então, isso Exatamente. puxa muito, e acho que todo mundo aí que se forma acaba passando por esse processo, né, de aprendizado também, de saber Exato. mexer e captar aí todo mundo. E até como empresa mesmo, né? Sim. Porque por mais que tenha uma empresa por fora, a gente tem, né, os componentes dessa empresa que precisam estar na rede social para mostrar que tem realmente uma humanização disso, né? É muito importante, porque é o que a gente sempre ouve falando, pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta a gente simplesmente colocar o produto, né, a pose e tudo mais, e não aparecer o nosso rosto. Tem pessoas por trás disso que se importam com outras pessoas. Eu acho que isso na Plenitude é muito grande, né? Muito Sim. acolhedor essa A questão. conexão fica maior, né, Com certeza, com certeza. entre o público e o produto. Uma coisa legal, Gu, que a gente sempre fala aqui na Plenitude é que a gente sempre tem que ter alguém de 20 anos de idade. Vocês são... Exatamente. 22 anos aí representando. Com certeza, com certeza. Até para trazer essa atualização, né? Porque por mais que a gente se atualize ao máximo possível, veja as novidades, nada como uma pessoa que esteja inserida no contexto, né? Sim. Então E isso é muito esteja no mesmo importante. barco que você, né? Então, mostrar assim realmente que a pessoa que tem a mesma idade que você, que acabou de se formar que nem você pode também estar ali, sabe? E a gente consegue ver as dores, principalmente dos alunos que Exato. chegam na Plenitude, né? Porque, assim, eu, a Isa, a gente tem as mesmas dificuldades. Pô, quando a gente sai da faculdade, a gente se formou. E agora? E agora, o que a gente faz? Querendo ou não, na graduação, a gente aprende o básico do básico, né? Então, até é uma coisa... Uma sacada legal da Plenitude, a questão da intragraduação, que dá pra gente aprender um pouco mais, um pouco fora da caixinha, porque realmente na graduação é muito fechado, a gente vê o básico e quando a gente se forma, a gente não sabe nem por onde começar, o que a gente vai fazer. Exatamente, acho que na verdade a partir dos estágios, assim, você acaba começando a enxergar um pouco assim do que é o mundo, né? E Assim, quando da começa a saúde, enxergar, na verdade, já para, que o exatamente. estágio O estágio é rapidão, não é? Exato. Mas a gente começa a enxergar realmente, assim, um pouco fora da caixinha na faculdade. A gente aprende, assim, tudo. O cálculo disso é tal, pra tal pessoa, E enfim. quando você vai ver na prática, não é nada E quando disso. você vai ver é totalmente diferente, né? Então,
é muito importante já se engajar, assim, no mercado de trabalho logo que se forma, porque quanto antes a gente errar, antes a gente aprende, né? Mas também acho que tudo tem o seu tempo, assim, eu tive bastante meu tempo, assim, já vi todos os meus amigos, Gabi começando a atender em janeiro, me formei em dezembro, falei, gente, agora... Isso que é o legal, porque eu e a Isa, nós somos pessoas totalmente diferentes. Total. Né? Totalmente. E ela me ensina muito, às E vezes, de eu aprendo como com ela ir também. devagar. E às vezes eu faço ela acelerar um Acelerar pouco. um Então, pouco o isso é muito ritmo. legal. E cada um tem o seu contexto, né? E a gente se puxa, né? E o bacana é justamente essa questão que a Isa falou do mercado de trabalho, de logo você tentar. Mas eu também acho importante, na graduação, você já fazer o seu nome, Sim. né? Como, por exemplo, participando em outras coisas, né? Você não precisa ficar na Exato. graduação Só só na se sala de basear. aula, né? Exatamente. Foi até uma questão que quando eu tava na graduação, eu via e falava assim, pra onde eu quero chegar, o que eu almejo, a faculdade é muito pouco. Então, eu vou precisar de outras coisas. Aí foi aí que eu comecei iniciação científica, comecei a procurar. Várias deram errado. Então, né, já vou avisando. Não vai ser a primeira que vai dar certo, não vai ser a segunda que vai dar certo. Importante Mas é aí não tentando, desistir, né? exatamente. Aí participar de liga, falar, dar a cara a tapa mesmo, vai com um nutricionista que você admira. Posso assistir uma consulta sua? Você já vai pegar alguma coisa, nem que seja uma consulta. E o não você já tem. Então, sabe, realmente dar a cara a tapa e fazer diferente, né? Isso é muito importante. Mais uma coisa, só voltando um pouquinho, meninas. Uhum. Vamos perguntar para uma, serve para as duas. Sim. Na ordem aí. Uhum. Por que nutrição? Quando que surgiu isso aí? Cara, porque eu sabia que eu queria, assim, ajudar as pessoas, não sabia como, né? E aí, por exemplo, eu vi a minha irmã fez faculdade de medicina e tudo mais, aí eu vi que eu queria algo relacionado à saúde. Pensei em farmácia, biomedicina e tudo mais, e falava, mas esse não tem o contato que eu quero com as pessoas. Eu falei, vou tentar nutrição. Sempre gostei de comer, né? Então eu falei, vou tentar. E foi meio que assim, na verdade foi na sorte, de verdade. Não tenho nenhuma história, sabe, motivacional ou coisa assim por trás. Eu falo que, na verdade, a nutrição me encontrou. Porque eu fui totalmente despretensiosa e logo assim, no primeiro semestre, eu amei de verdade. Eu sabia que por meio da nutrição eu conseguiria ajudar as pessoas de uma forma que eu realmente gostaria, sabe? Foi basicamente isso. Difícil a pergunta, hein? Eu também, como H, assim, não escolhi a nutrição como paixão, assim, sabe? Eu também queria alguma coisa relacionada à área de saúde, sabia que eu gostava da parte de biológicas na escola, mas eu era muito nova, tava, assim, meio perdida no que eu queria. Fui pesquisando, meio por eliminação, falei, vou fazer nutrição. Também tinha uma amiga que já fazia nutrição, né? Ela era um ano mais velha que eu. Conversando um pouco com ela também, eu consegui pensar e falar, não, acho que eu vou tentar. E aí eu tentei e diferente da H, assim, tipo, não me apaixonei logo de primeira, assim, acho que foi aos poucos, sabe? Eu percebia que eu gostava muito da área, assim, de estudar a parte dos eixos, que a gente chama, né? Na faculdade, então, que era com todo mundo, que era realmente a parte de biológicas, fisiologia, imunologia, mas quando eu puxava pra nutrição, eu dava uma travada, assim, tipo, eu falava, cara, será que é isso e tal? Mas aí, com o tempo, eu fui pegando gosto, sabe? Fui gostando, fui me aproximando, tendo mais contato. Esse ano, eu consegui ter contato com uma nutrição totalmente diferente e é onde eu realmente me encontrei. Até ano passado eu tinha muito, né, voltando àquela história da caixinha que a faculdade ensina. Exato. Eu tinha muito só aquela visão de, tipo, nutrição prescritiva, é isso que o nutricionista faz, que o dia inteiro dentro do consultório e, cara, muito além disso, assim. Me formei como instrutora de Mindful Eating esse ano. Legal. E aí, nossa, abriu meus olhos totalmente, é uma área que eu curto. Imagina, na faculdade a gente... Não, a gente nem ouvia falar. Era tipo assim, uma palestra que a gente ia por fora, né? A gente chegou até em uma juntas, lembra? Sim. A gente foi e tal, mas assim, nunca tinha parado pra estudar o que era isso, né? A Roberta até que me apresentou essa área, ela falou, cara, acho que tem muito a ver com você.
Eu acho que você tem que tentar ver se você se sente confortável, enfim. Que eu realmente gosto muito dessa troca, assim, com as pessoas, de entender mesmo o que tá acontecendo por trás. E acho que o Mindful acabou pertencendo, sabe? Conseguir juntar a profissão com o que eu acredito de valor. Legal. E aí eu me encontrei bastante, assim, na nutrição. A prescritiva também eu atendo, né? Mas eu acho que mais com essa parte dos porquês, assim, sabe? De entender realmente o que tá por trás e não só apenas prescrever uma dieta, enfim. Acho que foi mais isso, Sim. assim. E vocês sentem que na graduação, como vocês saíram há pouco tempo, né? Vocês sentem que, na verdade, a nutrição tem muita coisa que não é abordada na graduação? Nossa, Com certeza. absurdamente. Com certeza, eu acho. Com Tipo certeza. o quê, assim, por exemplo? O próprio comportamento mesmo, porque Comportamento. a gente tem essa questão tão de matéria, de fechado, sabe? De prescrição quantitativa, que muitas vezes eu acho que na graduação a gente deixa de lado de aprender como ver o comportamento da pessoa. Porque às vezes a pessoa chega querendo uma coisa pra gente. Ela fala, por exemplo, que ela é atleta e tudo mais. Sim. Mas se a gente tem esse feeling comportamental, né, pra gente identificar esse indivíduo, a gente vê que muitas vezes o que a gente menos vai fazer é o que ele quer. Entendeu? Então eu acho que falta. O que mais falta, eu acho que é isso na Na graduação. verdade, eu acho que todos os nutricionistas são nutricionistas comportamentais. Tem que Com ser, certeza. né? Todo mundo tem que ter esse olhar humano. A gente trabalha com pessoas, a gente está trabalhando com indivíduos que têm suas dores, têm suas questões, né? Não são pessoas assim. Óbvio que tem as pessoas mais assim objetivas, atrás de meta, enfim, mas tem pessoas que realmente buscam um apoio. Então, assim, Mas acho todo mundo que tem sua todo subjetividade, mundo, né? exato, todo mundo tem que ser um nutricionista comportamental, né? E aí cada um vai se especializando no que quer. A Gá é uma nutricionista comportamental, mas gosta de trabalhar com esportiva. Mas Sim. isso não quer dizer que ela deixa de entender o que tá passando com o paciente na E frente dela. até é algo legal, porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que a gente atende, eu e ela em conjunto. Juntas. Porque ela realmente tem... Eu comecei a atendê-la e tudo mais. Ela chegou com uma questão mais de prescritiva, conseguia seguir. Só que teve um momento que eu percebi que tava alguma coisa errada. Ela ficava muito bitolada em questão de quantidades, mas não de uma maneira saudável. E aí que tá, essa questão do feeling, de você identificar a linha tênue entre algo saudável e não saudável, né? Então eu percebi que alguma coisa estava errada. E aí, como a Isa, ela se especializou nessa questão de comportamento, né, de mindful, eu falei que eu acho que seria uma oportunidade dessa paciente entrar em conjunto, eu e ela. E foi isso que aconteceu. Tá dando A gente super tem, certo. ela realmente tem acompanhamento com psiquiatra também, com terapia. Ela foi identificada diagnosticada com transtorno alimentar, então questão de compulsão. E eu, por exemplo, que gosto, né, que acaba atuando mais de uma forma prescritiva, pra ela, eu não prescrevo Não ia nada fazer em questão de sentido. quantidade, entendeu? A gente vê algo mais qualitativo, aí toda semana a Isa trabalha com ela alguma atividade de mindful, e isso acaba ajudando, entendeu? Então, mais uma questão também, até pros recém-formados, né, pros já formados há algum tempo, essa questão de, às vezes, competitividade em relação à nutrição. Não existe, né? gente. A gente Não cresce existe. juntas. Tem lugar pra todo mundo. É só fazer um trabalho bom que, com certeza, tem lugar pra todo mundo. Você não precisa ser... tem ali um amigo seu, um nutricionista e tudo mais. Não precisa levar como um inimigo ou algum Exato. competidor, assim. Tem que ser um aliado. Foi o que eu falei, né? Eu e a Gá, a gente tá juntas, assim, desde a faculdade. Imagina se a gente tivesse agora uma competitividade, tipo, estamos no mesmo barco, temos a mesma idade, início das nossas carreiras, precisamos de paciência. Só a A gente gente sairia não estaria onde a perdendo. gente tá hoje. Nossa, Exato. Porque a gente puxa muito uma outra. Eu tenho um projeto lá na Music, eu acho que é legal trazer a Gá, vou trazer ela. Tem um projeto aqui na Plane legal, me puxa, e a gente vai se puxando, vai muito legal. se conectando Com certeza. e compartilhando aí experiência. A gente aprende muito também juntas.
E até essa questão, assim, né, dessa paciente que a gente compartilha, cara, tá sendo super legal, assim, o acompanhamento dela. Então a gente vê que realmente, se, por exemplo, se a Gá tivesse falado, não vou passar, tipo, vai ser a minha paciente, talvez ela não estaria tendo a evolução que ela tem hoje, sabe? Com certeza não. Então Exato. é bem legal, assim. Quem se beneficiou foi o paciente. Exato. É isso que é o objetivo, Exatamente. na verdade, né? Exatamente. Quem tem que ser o beneficiado é ele, não a gente. Exatamente. Vocês têm uma sinergia muito legal, viu? Que legal. Não briguem. Olha, é difícil. Quando vocês entraram na faculdade, Gabi, quando você entrou na faculdade, você começou a nutrição, quem que era a sua referência? Quem que você via, assim, nas redes sociais, que você falava, caramba, aquela pessoa, quem que era? Tinha alguém? Cara, tinha várias, na verdade. E, na verdade, não era nem só nutricionista. Era como pessoa mesmo. Então, questão, por exemplo, a Roberta, eu gostava muito, sempre gostei. Até porque, por exemplo, ela se formou na São Camilo. Então, já era algo mais próximo também da gente. A questão do Rodolfo Pérez, também, muito... Eu amava. Então, assim, e eu sempre tentei olhar não só por uma questão profissional, pro pessoal também, né? Pra ver o que eles faziam de diferente, né? Que eu podia... exatamente. Mas se tornar também uma questão pessoal. Então, por exemplo, o que eu podia aflorar em mim, que isso ajudaria. Até tava falando com o Bruno, né? Antes de entrar aqui, que eu era, assim... super, super tímida. Quem me vê hoje em dia nem imagina, mas assim, era de, sei lá, entrar no elevador, não cumprimentar por timidez. Exato. A partir do momento que eu entrei na faculdade, acho que virou uma chave tão grande em mim, sabe? Que ou eu aprendo a me comunicar pra poder conseguir ajudar as pessoas, ou o negócio não vai virar, né? Então, assim, a timidez... Todo mundo tem um pouquinho e tudo mais, mas a gente tem que aprender a trabalhar isso, que quem vai se beneficiar é a gente e o próximo, né? Senão a gente não consegue tirar a informação, por exemplo, do paciente para conseguir ajudá-lo. E aí vira um negócio, né? Sim. Nada a ver. Eu de referência, assim, a Roberta, sempre é uma coisa que eu falo, assim, que foi até engraçado de vida, sabe? Porque ela era uma pessoa que eu admirava muito na faculdade. Era uma área que eu curtia mais. Vocês estudaram com ela? Não. Ela Quando se ela formou. entrou, a gente entrou. Tipo, quando ela saiu, na verdade, a gente entrou. Então a gente não... Assim, eu não conhecia, eu até brinco com ela, que a única coisa que eu lembro dela na faculdade era uma pessoa extremamente chique andando pela faculdade. Eu falava, gente, o que é isso? Mas... Como consegue, né? Exatamente. Passar pelo Eu estágio ali de um ano, moletom, chique, gente. Não tem como. Moletom e a pessoa de salto ali, totalmente, né? Glamour. Não, brincadeira, mas a gente não chegou a estudar juntas, mas ela sempre foi muita admiração, assim, ela, a Aline e Davi, assim, a Aline eu conheci na faculdade, porque ela foi nossa professora, e foi o que a Gabi falou, a gente também consegue enxergar, assim, a pessoa. Exato. Temos uma relação muito legal hoje também, assim como professora e aluna, acredito que a Gá também com ela, né? Sim, eu fui presidente da Liga de Nutrição Esportiva. Sim. E ela era coordenadora. E assim... Sensacional. Ela é maravilhosa. Sensacional. Então, assim, ela... E aí, a Roberta é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Assistia todas as palestras que ela ia dar na São Camilo. Eu curtia muitas aulas que ela dava, assim, lá, sabe? Tipo, o tema, tudo que ela abordava exatamente sobre o comportamento alimentar, mas não de uma maneira só apenas nutricional, mas todo esse envolvimento que a gente falou até agora, né? Desse movimento de trazer mesmo a conexão entre as pessoas. E aí, ano passado, eu caí lá de paraquedas, assim, de estágio, não era nem opção de estágio, a Clínica Muse. E aí, uma das professoras da São Camilo me ligou e falou, então, nenhuma das opções que você, né, colocou, vou conseguir te colocar, tal, mas tem uma perto da sua casa, assim. Eu falei, legal, tipo, vamos lá. Na época, eu lembro que eu nem perguntei, assim, sabe? A gente tava pós-pandemia não, mas naquele Só quero me meio informar. da pandemia, aquele tumulto todo. E aí eu falei, não, tá, pode ser melhor do que em Santo Amaro, que ela queria me jogar pra Santo Amaro. Eu falei, não, Santo Amaro não, muito longe, pelo amor de Deus. E, enfim, e aí ela me ligou novamente pra gente acertar mais alguma coisa dos estágios, e aí eu perguntei por curiosidade. Aí ela, então a Clínica Muse, você vai ser estagiária da Roberta Carbonari. Cara,
Eu tava no telefone, eu quase caí pra trás. Porque eu falei, como assim? Gente, eu não tenho estrutura pra isso. Porque, tipo assim, pra mim, ela era uma pessoa inalcançável, assim. Inalcançável no sentido de, quando ela ia dar palestra na São Camilo, eu pegava a fila de meia hora pra ir tirar foto com ela. Já pensou nas roupas, né? Aquela Meu, cara. tem saltão 15. E eu sou uma pessoa, assim, que, tipo, eu gosto de me arrumar e tal, mas, meu, eu falei, andar de salto. Meu Deus do céu, e agora? É o terror. O que eu faço? Já era, assim, né? Como que eu vou chegar lá assim, né? Não tenho nem roupa. E aí, cara, foi incrível, assim. Eu falo pra ela que eu tinha um pouco de medo de me frustrar, porque eu tinha uma admiração muito grande por ela, e eu tinha receio de entrar na clínica e ela ser, assim, uma pessoa fria, sabe, tal. E pelo contrário, ela é extremamente, assim, quem tem a oportunidade de conviver com ela, quem conhece, enfim, sabe que ela é uma pessoa, assim, muito a mais do esperado. Então, ela é uma das minhas grandes referências, até hoje é minha mãe de profissão total, assim, ela me empurrou, assim, no final da faculdade, e a gente tá aí juntas até hoje. Ela, Aline, Davi, sempre dando suporte também. E agora o João Motarelli também, o meu curso de instrução, né, pra ser instrutora de Mindful Eating, eu fiz com ele, o curso internacional. Legal. E ele, assim, sempre tá me apoiando também, sempre tá por trás. Se tem alguma paciente que eu tenho um pouco mais de dificuldade de lidar, porque é tudo novo, né, também. Nunca tinha tido tanto contato igual eu tô tendo com o Mindful. Ele tá sempre à disposição pra me ajudar. Então, assim, são vários nomes, na verdade, e eu fico muito feliz e muito grata e realizada de saber que os grandes nomes da nutrição eu tenho por perto e, tipo, independente de qualquer coisa, vão segurar minha mão, sabe? Então... é isso. Que legal. E meninas, vocês acham que o estudante de nutrição ele já deve comunicar na internet? Com Na certeza. rede social, Instagram? Eu acho que pelo menos... Sentiu uma divergência. Falei, a gente é muito diferente. Não briga. Não vamos brigar. Mas eu acho que tem que até um certo ponto, né? Mas assim como também o próprio nutricionista, né? Tem até um certo ponto para você falar em rede social. Em relação ao estudante, eu acho que deve sim, né, se expor, se comunicar, sim. Até porque, por uma questão de, por exemplo, quando você se formar, você já ter ali pessoas que saibam o que você pensa, isso é importante. Até por uma questão, por exemplo, pessoal, né? Então, não só da nutrição, saber o que você faz, as pessoas, né, elas acabam se conectando. Mas, lógico, existe um time aí para você se expor em relação à nutrição quando se é estudante. Então, falar de coisas gerais, tem muita gente que não tem um pingo de informação de nutrição, né? Se a gente pegar ali o Guia Alimentar da População Brasileira, começar a expor o que tá lá na rede social, vai atingir tanta gente que o guia não atinge, entendeu? Então, por que não? Né? De uma forma consciente e responsável, tem sim que se expor. Eu concordo com a Gá nesse sentido, mas ao mesmo tempo, assim, não sei, eu comecei a mexer nas minhas redes sociais em relação a profissionalizar mesmo depois que eu me formei. Por opção também, acho que cada um faz o que quer, né? Eu concordo com a Gá nesse sentido, mas eu acho que quando a gente fala sobre senso, a gente consegue ter o senso do nosso, sabe? Não do outro. Então, tem muitos estudantes de nutrição hoje em dia, não sei, expondo coisas na internet, enfim, que não tem a prática clínica, não sabe como isso pode atingir um paciente, não sabe palavras gatilhos para uma pessoa, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que faz sentido isso que a Gabi falou, no sentido de ter um limite até onde você saber ir, mas muita gente não sabe. Então, assim, fico meio em dúvida. Não sei se eu concordo 100%. Acho que, igual a gente já comentou, é uma porta de entrada, talvez já para as pessoas começarem a conhecer seu trabalho. Principalmente no último ano, assim, né, da faculdade. Mas tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado, tem que ter tato, porque qualquer coisa que você falar ali pode se tornar gatilho para uma pessoa que tá vendo. Em relação a tudo, assim, né? Não só em relação à alimentação. Então, se for usar, tenham muito cuidado com a fala, tenham certeza, tem embasamento científico, coloquem qual foi a referência que vocês usarem. Não falem por falar, assim, por vocês acharem. Acho que
essa mensagem principal aí para os estudantes de hoje. E mais uma coisa que a graduação poderia auxiliar, né? Sim. Em, por exemplo, como se comportar nas redes sociais, o que você pode publicar, entendeu? Outro ponto importante. Exato. Porque eu realmente acho que é bacana, depende desse senso das pessoas, mas como profissionais, as pessoas já têm que ter um senso desde a graduação, Exato. né? Então, por que não educá-las a isso? Por que não ter essa conscientização? Assim, último ano, último semestre, você já é praticamente nutricionista. Tipo, daqui a alguns meses você já vai estar profissional, que nem a gente. Agora, primeiro, segundo ano, que ainda assim, pelo menos na São Camilo, acho que parte dietética, nutrição mesmo, você começa a pegar mais no quarto semestre, né? Terceiro, quarto semestre, assim. Mas então, tá aí um ponto. Eu acho que, por exemplo, nem nutricionista deve adentrar tanto assim. Exatamente. Né? Porque não é porque você é nutricionista que você vai colocar algo que seja um gatilho, algo que seja um potencial ali para a pessoa fazer sem uma prescrição, sem algo que ela realmente precise. Então, isso eu já acho importante. Então, eu acho que não só o estudante, mas o profissional também tem que ter esse senso. Por isso que eu acho que desde a graduação é algo que já poderia inserir. É muito legal isso que a Gabi falou, né? Cada vez mais... uma coisa que até a gente estava conversando, né? Que cada vez mais as pessoas estão usando as redes sociais e isso entrar e a faculdade se atualizando e tendo esse contato maior com os jovens, com os alunos, porque a maior parte dos estudantes hoje de nutrição são jovens. Tem entre 17 e 24 anos, é um outro que tem um pouco a mais segunda faculdade, enfim. Então, tem que começar a se atualizar nesse sentido, né? Com certeza. E quais redes sociais vocês acham que é o que o cara tem que usar? Que tem aí, do que tem hoje? Eu acho que LinkedIn é uma rede social muito importante, Instagram. E, cara, acho que... Eu acho que todas. Eu acho que você todas, puder. Mas assim, o que eu vejo assim, pra mim, que faz mais sentido é o LinkedIn, que é uma rede social totalmente voltada pra sua profissão, né? Então, tipo assim, colocar todas as suas experiências e compartilhando lá o que você tá fazendo, querendo ou não, é um chamado legal. E Instagram, por ser hoje, não sei, na minha visão, uma das maiores redes sociais aí de engajamento, da pessoa, é uma oportunidade da pessoa te conhecer, né? Então, assim, que aí entra naquela questão também de, Instagram só profissional, Instagram, tipo, junto, né? Exato. Então, é questão, por exemplo, que eu falei todas, né? Existem várias formas de você poder manipular todas de uma só vez. Então, por exemplo, se você puder recrutar um paciente, por exemplo, o Facebook não é o seu ponto principal, você atende, mais jovens atletas que estão no Instagram. Ok, mas se você captar um paciente do Facebook, sendo que você pode compartilhar ao mesmo tempo a postagem do Instagram e do Facebook, por que não fazer isso? Então, assim, o máximo que você puder fazer, né, eu acho super válido. LinkedIn, TikTok, né, que a gente tava até falando. Qualquer dancinha você coloca lá, você já faz sucesso, entendeu? Não precisa... Não sou adepta dessa questão das danças, mas não sei se é porque eu não tenho muito essa condição, né, de ficar fazendo dança, não tenho muito essa habilidade. Eu acho legal, porém eu não arrisco, não. Não sou muito assim, né, mas... Senão vou virar... O TikTok é legal, igual você tava comentando, né, assim, tipo, postar um vídeo sobre nutrição, colocar música. O Gu no TikTok, não? Não, mas eu já quero seguir, porque eu soube hoje que ele tá bombando, já tem fãs aí. Ele já superou, mas ele... TikTok lançou, ele bateu o Já TikTok. tá sendo procurado pra tirar fotos. Não, eu soube que ele tá um sucesso, eu já quero seguir. Sem dancinha ainda. Sem dancinha. Mas hoje o Gustavo ia pedir pra gente fazer um corte aqui, tá? Imagina. Nossa, a Plenitude vai perder seguidores aqui comigo mandando as dancinhas. Tinha que ter as atuantes pra gente ensaiar, né? Exato, pelo menos. Não, mas eu acho que todas que você puder realmente investir, né? Por exemplo, Facebook, Instagram, que tá tudo atrelado, por que não? Então, eu acho que é válido. Acho que você tem que jogar onde você se sente confortável, sabe? Se você se sente confortável fazendo a dancinha no TikTok, beleza. Exato. Se você não se sente, beleza também. Desde que faça tudo com consciência, com limite, com, né, uma preocupação, assim, realmente com quem tá assistindo, usa qual quiser e pronto, assim, tá se sentindo confortável, pronto. É isso. Exato. Meninas, vocês acham importante fazer estágios não remunerados
durante, ou remunerados que seja, mas não obrigatórios, na verdade. Nossa, com certeza. Durante a graduação e... Acho. Sim, as duas? Eu não Com fiz. certeza. Eu não fiz estágio nem remunerado, nem não remunerado, assim, durante a faculdade extracurricular. E eu acho que talvez é que eu dei a sorte de cair em um lugar que, assim, eu aprendi muito e consegui crescer muito como profissional. Mas, se eu não tivesse tido essa experiência, assim, agora, talvez estivesse me fazendo falta, assim. Se eu pudesse voltar, assim, atrás, né? Acho que tudo caminhou do jeito que teve que caminhar, né? Mas eu morava fora de São Paulo, então pra mim era um pouco difícil essa questão de conseguir estágio em São Paulo, questão de horário, enfim. Então, eu acho muito importante pra você realmente ver esse mundo fora da faculdade. Eu já comecei a ter esse contato desde cedo e, assim, ir pelo aprendizado e não só pelo dinheiro. Óbvio que o dinheiro é importante, né? Tudo mais, mas essa questão de você ir na garra de aprender, às vezes faz você ficar no lugar, entendeu? Ao invés de... Enfim, mas eu acho super importante, quem tiver oportunidade, faça, porque acho que é um diferencial, né? Com certeza, agrega demais. E até, por exemplo, sem pensar em remuneração. Exato. Né? Tem que ir pela experiência. Por exemplo, a questão da iniciação científica, fiz mais da metade da iniciação científica sem receber nada. Aliás, gastando, né? A questão das amostras. Então, tem que pensar no que vai agregar no futuro, né? Então, eu fiz estágio tanto não remunerado quanto remunerado. O remunerado foi no final do curso, até fiz junto com os estágios obrigatórios e tive que parar no meio por causa da pandemia, né? Então, realmente, assim, todos foram totalmente diferentes. Já fiz com nutricionistas e, às vezes, por exemplo, em como é que fala? Consultas sortidas, pedia pra elas, posso... Por isso que eu falei logo no começo. Tem né? que pedir, tem que ser Meu, participar. e assim, eu tirei um pouquinho de cada uma pra fazer a minha consulta, entendeu? Então, isso agregou demais. Trabalhei, por exemplo, quando eu fiz o estágio remunerado, foi numa farmácia, atendendo clientes da farmácia para uma marca, né, de nutracêuticos. E, assim, quem veio fez falar, nossa, mas o que isso tem a ver com nutrição? O tanto que eu aprendi a me comunicar com as pessoas, a ter jogo de cintura, porque daí, sei lá, ia falar sobre o ômega 3. Nossa, mas como você sabe que esse selo realmente vale... E isso é muito importante, porque isso você passa na consulta, a forma como você fala e tudo mais. Então, tudo eu tirei um aprendizado muito grande. Então, sem pensar em remuneração, vai pela experiência e pelo que pode te agregar no futuro. Exatamente. Isso é muito importante. Acho que, né, todo o processo, assim, né, por exemplo, até eu mesmo que não fiz esse estágio, né, durante a faculdade, todo o processo, tanto de estágio quanto de aprendizado, enfim, você tem que tirar, assim, quais foram os valores que você aprendeu naquele momento, né? Então, não só o que você teve, assim, de experiência financeira, enfim. O que você aprendeu com tudo aquilo? Talvez não tenha aprendido tanto sobre nutrição, mas aprendeu sobre a comunicação, que é extremamente importante para nossa profissão. Até né? a iniciação científica. Eu falo que o que eu mais aprendi na iniciação científica foi, muitas vezes, Ter paciência. como não ser como profissional. Não sei. Exatamente. Porque, assim, eu passei uns maus bocados. Na iniciação científica foi bem puxado por uma questão social, assim. Então, acho que foi uma das experiências que eu mais aprendi e não foi uma das experiências tão boas que eu tive. Então, assim, isso é muito Aprendeu bom, da vida, né? Gá? É muito bom, exato. Aprendeu de vida, eu acho que Com isso certeza. é o mais importante, assim. Você Exato. aprender. Tirar a lição das coisas ruins, né? Exatamente. Às vezes a gente aprende muito mais do que com as Aprende coisas muito boas, mais. porque a gente não consegue lembrar, né? Quando é coisa Sim. boa, muitas vezes a gente esquece. Agora, quando É o ruim calo ser aperta, ali, ó. aí você lembra na hora. Exatamente. Exato. Ô, Gabi, você falou que a sua irmã é médica, é isso? Isso, ela vai se formar agora. Vai se formar agora. Aham. Medicina. Vai pra que área? Aquela Neurocirurgia, gente. neurocirurgia? Fala Difícil, sério. hein? Nem pra ser uma médica do esporte, pra ir trabalhar comigo.
né? Desejo, né? Neurocirurgia. Fazer um curso nosso. Não é? É verdade. Mas a pergunta é o seguinte, você acha que ainda tem uma diferença, aí você vai falar dentro da sua casa, da figura médico e da figura nutricionista, o peso é diferente? O peso, eu acho que a gente que carrega. Então, por exemplo, na verdade não teria, porque é que nem essa questão, médico ganha bem. Tá, se o nutricionista trabalhar For atrás, bem, exatamente, também. ele ganha tanto quanto o médico, não tem essa. Então, por exemplo, dentro da minha casa, eu e a minha irmã, por exemplo, às vezes tô com um paciente, vou ler sobre um exame e tudo mais, eu pergunto pra ela, eu estudando, eu consigo equiparar a mesma discussão. Então, eu acho que o peso tá muito na gente, no que a gente carrega. Então, a gente correndo atrás, a gente consegue, Isso em qualquer cada área, um no assim, seu da espaço, saúde, né? consegue super. Mas eu acho que, na verdade, né, não sei, pode ser uma visão totalmente equivocada minha, mas essa relação de nutricionista, médico, farmacêutico, tipo, aos poucos vai se alinhando, sabe? Exato. Porque antes tinha muito disso, médico é médico, o resto, tipo, é porque não conseguiu ser médico. E hoje em dia a gente sabe que não, sabe? Cada um gosta de uma coisa, cada um quer cuidar de uma outra pessoa de uma forma. E assim, a alimentação, por exemplo, é extremamente fundamental pro fisiológico do nosso corpo. Então, você não tem um nutricionista, não tem um estado evolutivo ali do paciente, né, um saldo positivo para ele. Então, tá tudo muito conectado e eu acredito que cada vez mais isso esteja se conectando mais, né? E eu acho que isso deve-se aos próprios nutricionistas. Sim. A gente tá cada vez se colocando mais, por exemplo, à frente, que realmente a gente tem capacidade de fazer algumas questões que cabem a nós. Então, isso é muito importante. Eu acho que tá no peso que a gente dá. Então, cabe a nós. A área tá crescendo muito, né? Ao Demais. ponto que os médicos estudam nutrição também. Exatamente. Por Ou exemplo, sempre tem um nutricionista ali do lado. medicina do Exato. estilo de vida, né? Que cuida basicamente também dessa questão muito forte de alimentação, né? Porque isso é a base, acaba levando em consideração o estilo de vida dessa pessoa. Até, por exemplo, pensando em educador físico. Também, o educador físico tem crescido cada vez mais. Que antes, quem que era? Só prescrever. Ficava ali na academia, prescrevia treino, um treino básico. Não, hoje em dia... É uma profissão desvalorizada, né? Com certeza. Sim. Demais. Pro que realmente pode fazer, é muito desvalorizada, Tudo bem, mas tem cada vez Ninguém mais anda aumentada. sozinho aí na área da saúde, não tem como. Verdade. Ô, meninas, e voltando ao assunto da timidez lá que vocês falaram. Vocês estão com vergonha aqui agora? Agora já Agora não, já no foi, começo eu tava. no começo eu tava um pouco- Agora. Acho que dá pra perceber, tá tudo movimento, assim. Exato. Agora Começar tá- a travar, agora já começa tá. assim, agora- Lembra você aquele whisky ajudar? Verdade, Gus, obrigada. Obrigada. Devo a você. Não, agora tá tranquilo já. Acho que no começo a gente tava mais assim, agora já tá... Não, porque esse então não tá transparecendo nada. Não, acho que agora tá de boa. Tipo, o atendimento nutricional, ele é um bate-papo cara a cara, né? Vou te falar sim. uma conversa, uma vez eu tive com a Aline e Davi. Foi assim, meu primeiro dia de atendimento, ela tava lá. E eu conversei com ela exatamente sobre isso. E ela falou, eu lembro muito de você na faculdade, a primeira vez que eu te vi, tipo, você fechada, você, assim, não sei como os outros me enxergam exatamente, mas ela falou, eu te vi muito fechada, tipo, eu fui falar com você respondeu exatamente o que eu perguntei, você não quis desenvolver nenhum tipo de conversa, assim. E aí eu até perguntei pra uma amiga sua, né, se você era assim mesmo, se você tava tímida, se tava acontecendo alguma coisa, tava brava, sei lá, né. E aí sua amiga falou pra mim que não, que você era assim mesmo, mais fechada, mais na sua, enfim. E ela falou, e hoje eu vendo aqui você atendendo, tipo, a gente conseguindo ter essa troca, essa conversa, nossa, tipo, que evolução, né. E aí eu falei pra ela que realmente, eu acho que eu desenvolvi muito isso durante a faculdade, mas eu acho que esse ano, assim, veio de todos, em questão de desenvolver mesmo e falar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que, com quem eu tenho intimidade, eu falo muito, eu brinco muito, eu falo até demais. Mas com quem eu não conheço, eu sou muito reservada, assim. Eu gosto muito de ter meu espaço, de entender até onde eu posso ir, pra também não invadir o espaço dos outros. E só que isso é uma coisa que me pegava. Tipo, eu falei pra Aline, eu falei, cara, eu não conseguia
me enxergar atendendo, acho que porque se eu não gosto de falar com pessoas que eu não conheço, como que eu vou atender uma pessoa? Sim. Tipo, pra mim não existia isso. Então era uma coisa que eu precisava destravar em mim, até por isso que eu falei que eu precisei do meu momento esse ano pra entender tudo que tava acontecendo, de bom, de ruim, de como que eu podia trabalhar isso dentro de mim, pra começar, né? E aí ela falou, tipo, não, acho que você desenvolveu super bem e tal, mas isso que ela me falou, né, me deu até um feedback dela mesmo, falando, me fez perceber o quanto tudo é trabalhado, né? Porque assim, pra uma pessoa, uma menina da faculdade, que não queria falar nem com a professora, tipo, que não ia te julgar aquela professora, sabe? Sim. Ela tava ali pra te dar totalmente o apoio, ainda mais a Aline e tudo mais. E aí receber esse feedback dela foi muito legal e me fez refletir muito, assim, mas era uma coisa que eu pensava muito. Hoje em dia é uma coisa que eu consigo levar super naturalmente, assim, quando sinto um paciente diferente na minha frente. Assim, acho que sempre dá um friozinho na barriga pra você não saber o que vem, né? Porque assim, todo paciente Mas eu acho que isso é bom. Todo paciente novo, você não sabe o que você espera. Mas eu já consegui desenvolver muito isso. Eu ia perguntar, mas como você quebrou isso? É hábito dia a dia ou Eu acho que foi uma Então, autoaprendizagem? eu acho que eu não sei como eu desenvolvi isso exatamente por não seguir um protocolo pra isso Padrão. acontecer. Acho que foi a vida mesmo que me obrigou, Uma sabe? coisa é fato, né? Ser muito tímido atrapalha um pouquinho, né? Atrapalha. Nossa, Muito. demais. Por exemplo, eu tenho um bloqueio muito grande ainda no Instagram, por exemplo, de falar, tal. As pessoas falam, por exemplo, quando eu posto assim no Instagram, nossa, você fala super bem e tal, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu postei um vídeo no Instagram ou no meu story, eu saio correndo, assim, tipo, eu não vejo mais aquele vídeo. Normal. Eu não fico assistindo, porque senão a chance de eu apagar é extremamente... Nossa, Joga o Taca celular longe, taca longe. exatamente. É bem isso Eu mesmo. sou esse tipo de pessoa, assim, acho que eu ainda tenho muito a crescer nesse sentido. Até em questão, assim, que eu tava falando com o Lucas e com o Bruno, de dar aula, dar palestra e tudo mais. Semana passada eu dei minha primeira aula. Foi, Eu tipo, vi. tenso, sim, Parabéns. assim, muito obrigada. Marcar um A grupo, Liga né? da São Camilo Multiprofissional me chamou. Eu fiquei extremamente feliz na hora. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou, porque eu não vou conseguir. Tipo, eu tenho um pouco desse bloqueio de sempre achar que eu não vou conseguir. E eu acho que a Roberta me incentivou muito todo esse ano. Tipo, não, você vai conseguir. Ela fala, tipo, você atira, eu vou lá e empurro a porta pra você. Então, assim, foi meio... sob uma pressão positiva, assim, né? Então, fui quebrando isso aos poucos. Tipo, a vida me obrigou no sentido de ir desenvolvendo. E foi o que eu falei, toda vez que a gente pratica alguma coisa, né? Se torna um hábito, tudo é desenvolvido. Então, criatividade é desenvolvida, habilidade de comunicação é desenvolvida. Eu também acho que isso é um ponto. Eu fiz uns cursos por aí esse ano. Legal. Fiz curso de psicologia positiva, fiz curso de comunicação não violenta esse ano. Pela Base Colaborativa, que é uma ONG que eu participo, né? Eles têm vários cursos e tudo mais. E além de ser um curso de comunicação, é muito um curso de autoconhecimento, sabe? Então, eu acho que eu consegui me conectar comigo mesmo e isso me faz eu saber me comunicar com os outros e me conectar com os outros. Então, acho que primeiro a gente precisa se conhecer, entender nossas dificuldades e ir superando tudo isso, né? Pra conseguir. Então, acho que foi naturalmente, assim, mas uma pressãozinha ali, uma pressãozinha ali, mas tudo sob controle, assim, nada... Ficou viva. Tô viva, tô aí, muito feliz. Sob controle. Isso aí, Gabi. Então, eu, na verdade, também não sei como. Na verdade, foi algo da minha cabeça, porque eu falei assim, quando eu me vi na faculdade, eu era muito tímida mesmo. Eu era uma timidez que muitas vezes as pessoas interpretavam com falta de educação, sabe? Sim. Então, por isso até essa questão da timidez é complicado, porque você é interpretada de uma forma ruim, muitas vezes, né? E aí você não consegue se comunicar com as pessoas e tudo mais. E quando eu me vi na faculdade, eu falei, meu Deus, ou eu vou ter, justamente porque eu pensei nisso, vai chegar uma pessoa na minha frente, um paciente... E aí, não vou conseguir nem falar oi pra ele? Tipo, que Exatamente. consulta, né, essa? Então, não tem condição. Então, virou uma chave totalmente na minha cabeça. Falei, ou eu mudo agora, foi aí que eu pensei. Ou eu mudo essa questão da comunicação em mim, da timidez, ou eu vou sair da nutrição.
foi aí que eu falei, não vai dar certo. Até questão da alimentação também. Porque, assim, eu entrei na nutrição e, gente, eu era a pessoa que comia, assim, 2 croissants de chocolate por dia, entendeu? Não comia nada de verdura, de legume, nada. Então, eu falei assim, eu vou ser muito hipócrita. Se chegar o meu paciente na minha frente, eu falo assim, ó, coma verduras e legumes, e eu ver um verdinho no meu prato e fazer uma cirurgia ali, né? Não tem condição. Eu falei, não vai dar certo. Então, eu falei, ou eu mudo isso, ou eu saio. Eu decidi isso. E aí foi uma pressão própria mesmo. Eu costumo fazer uma autopressão. E aí foi a forma que funcionou pra mim, né? E até, por exemplo, meus pais, eles falam, meu, o que aconteceu com você, sabe? Ninguém, tipo, pessoas da minha família, da escola que estudaram comigo, me veio uma pessoa totalmente diferente. E isso foi muito importante para eu ter as oportunidades que eu tenho hoje, porque, graças a Deus, sou recém-formada, mas eu tive muita oportunidade graças às portas que eu tentei abrir na marra, entendeu? Então, eu acho que foi uma virada de chave simplesmente minha mesmo e que ajudou e funcionou. Tá funcionando. Acho que a Gabi me ajudou um pouco nesse sentido também, porque quando eu compartilhava com ela toda essa questão da minha insegurança, né, guys? Começo de ano e, tipo, timidez e tudo mais, ela foi uma das primeiras pessoas a sempre estar comigo e incentivar, assim, nesse sentido de... Cara, você tem que tentar, você tem que ir, você vai quebrar isso, vai dar certo. Tipo, eu consegui, você também vai conseguir. Que era até uma questão que a Isa trazia muito, tipo assim, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei como eu vou atender, Tá, mas a gente não sabe de nada. Todo mundo sai do zero, então, se a gente não tentar, é até o que eu falava pra ela, eu consegui meu CRN, já fui... Vou atender, tô atendendo. Quem vai ser meu primeiro paciente, hoje em dia sabe que é meu primeiro paciente. Mas na primeira consulta, não sabe, entendeu? E se for pegar minha primeira consulta até hoje, é totalmente uma coisa diferente, que a Gabi me falou, entendeu? Uma vez e que ficou muito na minha cabeça, foi tipo em fevereiro desse ano, assim, ela já tava atendendo, e aí ela falou pra mim, a próxima vez que eu te ver, eu quero que você já tenha atendido pelo menos uma pessoa. Não importa quem. Não importa se é sua irmã, se é sua mãe, se tipo, é alguém desconhecido. Você precisa ter esse primeiro contato. Falei, nossa, Gabi, tipo, responsabilidade, né? E aí você quase me matou no dia. E aí foi quando ela... Aí eu falei, Gabi, pelo amor de Deus, tipo, não me coloca nessa pressão, né? E aí... Nossa, me fugiu o que eu ia falar. Não, mas... que você falou assim pra mim, que quando você fez a sua primeira consulta, a segunda já foi totalmente diferente da primeira, porque você viu que algumas coisas da primeira consulta que deram totalmente erradas, na segunda você já não cometeu mais. Exato. Então é aquilo que eu falei, né? Quanto antes a gente começar, antes a gente aprende com os erros e tenta consertar o mais rápido possível. A gente só aprende depois que faz. E hoje eu consigo não tem perceber essa. Isso também. A minha primeira consulta, aquele negócio totalmente travadinho ali. Sim. E, tipo, hoje flui de uma maneira, assim, totalmente diferente, natural. Até hoje, assim, se eu atendo alguém que eu percebo que eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa que talvez, tipo... Não precisasse, não foi tão bom, alguma coisa, poxa, pra próxima não... E eu quero ter essa mudança sempre, porque isso significa que eu tô evoluindo e que eu tô vendo meus erros, que não adianta a gente achar, né? Não, tô fazendo tudo certo. Nunca tá. Nunca tá tudo perfeito. Exatamente. Então a gente vai aí evoluindo e construindo isso, mas a Gabi acho que também foi uma boa... Uma segunda pressão da vida pra conseguir superar isso. Vocês não acham que essa insegurança que a gente tem nessa fase é até por medo do que as outras pessoas vão pensar da gente? Nossa, eu acho que pra isso mim, deve-se 95%. Eu acho que com certeza. Eu pensava É horrível muito. de pensar assim, né? É horrível. É horrível. Medo. E quando você é aluno, você tá vendo o professor, você nem tá nem ligando o que ele tá falando. Não, Mas quando você tá na frente, exatamente. você quer- Exato. Exatamente. Por exemplo, essa aula aí que eu falei, que eu dei semana passada, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não vou. O que eles vão pensar? Uma recém-formada dando uma aula, por mais que o convite tenha vindo deles, né? Tipo, dos alunos, que eu falei, cara, uma recém-formada, tipo... O que eles vão pensar? Se eu falar qualquer coisa errada, já Vão vai tá vendo cair, detalhes, vão tá vendo imagina. detalhes e, cara, foi tão
tranquilo, foi tão legal, tão participativo. E aí você pessoal, deixa de fazer as coisas por medo. por algo que nem existe. E por Essa que é a real. julgamento. Entendeu? Se ainda ao menos Julgamento dos existisse. outros, é. Mas, Você sabe e que julgamento... Esse vai ter. ano, tanta coisa aconteceu, eu nem sei se foi esse ano, mas esse ano. Teve o Medical Mastermind lá que a gente fez, e aí o Rê falou assim, pô, vai lá falar, pega algum tema e vai falar, né? Aham. Só tinha médicos, né? E eu fiquei meio preocupado, falei, caramba, né? Como é que vai ser, né? Só tem médicos e tal. Sim. Mas é o lance de você, apesar de eu ter falado de uma coisa que eu domino mais, né, que a tecnologia, mas a gente vai falando de várias coisas, usando várias situações e tal. O lance é você realmente entender que ali do outro lado tem um ser humano, Exato. Com certeza. que não sabe tudo. E pelo Exato. contrário, não sabe nada. E aí você vai lá e se expõe E ao seu se, a, pensamento, a e sua se a ideia. pessoa acha que sabe tudo, Tem alguma coisa errada. aí é Não. com ela, o problema dela. É, Não é? já- Então, Ela já E assim- tá mostrando que não sabe nada. exatamente, Exatamente. exatamente. É que nem você tá estudando. Quanto mais você estuda, eu tenho esse desespero. Quanto mais eu estudo, gente, meu Deus, mais eu preciso estudar, mais me dá o desespero que eu vejo que eu não sei nada, entendeu? isso. Então, é exatamente isso. Mas é essa questão de você, por exemplo, quando você vai se expor nas redes sociais. O problema não é você falar na rede social, ali gravar Exato. o story. Não, é você, pode ver, toda vez que você vai gravar, você erra uma coisinha, Você já volta você já tudo. apaga. É. Pô, na vida real é isso? O que me fez destravar muito, por exemplo, em gravar story, gravar vídeo. Cara, a gente não fala 100% certo, né? A gente tá aqui gravando super tranquilo, a gente fala, tá, você vai gravar isso no story, aí que você vai se rever, você fala, não, olha isso, eu falei muito muito... não- Sim. Aí você apaga. Cara, não é assim, ninguém é perfeito, ninguém fala É tudo legal quadradinho. As pessoas terem essa noção, assim, de como você é, de como você O fala, né? lance Exato. de você ser genuíno, né? De você ser Exato. você mesmo. Você Co- passa a sua... já com conecta. certeza. É humaniza, Exatamente. né? O cara Humaniza. certinho lá não, realmente não existe isso. Não Não, existe, não não existe. E uma coisa, assim, que né, uma vez a Roberta falou pra mim faz muito sentido. Às vezes, por exemplo, uma outra pessoa sabe mais sobre um assunto que você não saiba tanto, porque você ainda não pegou pra estudar, Sempre ou isso. que você não, né, não é tanto o seu foco. E você pode saber mais. Por exemplo, eu posso saber mais sobre Mindful Eating do que a Gabi pode saber mais sobre nutrição esportiva do que eu. Mas isso não me faz ser melhor que ela, ou ela melhor que eu. Isso sempre vai acontecer. Mas eu acho que existe muito essa questão do julgamento, assim, de tipo, O medo, né, do preocupação. julgamento. Não, eu confesso que até hoje, assim, eu sinto um pouco disso. Por mais que no meu Instagram, por exemplo, às vezes eu poste vídeo, enfim. Eu não gosto muito de ficar me expondo, eu sou uma pessoa mais na minha, mas ao mesmo tempo acho que ainda surge essa questão de tipo, meu Deus, e se eu postar isso, se alguém interpretar errado? E vai acontecer, ninguém pensa igual, Não, sabe? isso aí que é legal, por exemplo, a Roberta foi bem, no caso aqui, né, do Uhum. exemplo da Roberta, ela foi bem generosa, né, de falar assim, não, vai lá, fala, né, tal, se expõe, né, Uhum. e ela é uma pessoa que tem um lastro, né, porque assim, né, se a Roberta errar alguma coisa, ela vai falar, pô, mas a Roberta tem crédito, eu não tenho crédito pra errar. Exato. Na realidade, Qualquer coisa que Na eu errar, verdade, não, já era. mas eu acho que o que fez ela se tornar essa pessoa de que tem créditos é exatamente ela ter sido ela. exatamente. Ela ter sido totalmente verdadeira e expor o que ela pensa e da maneira que ela age. Aliás, da Roberta até é legal, que eu não lembro quem estava comentando, puta, a gente conversa aqui, que falou que ela se preparou na faculdade para ser, né, para ser quem ela é. Foi ela mesma, foi? Não, né, não foi outra pessoa. Que Ah, ela foi falou- a Aline Davi? A Aline Davi, né? Não lembro, foi alguém que veio aqui e falou da Roberta, nossa, ela na faculdade, ela queria fazer todos os trabalhos. Ela queria expor todas as Acho que Ela Ela fala mesma. isso, Acho que ela ela fala mesma. isso, que É ela verdade. apresentava um trabalho de faculdade como se fosse um TCC É dela. isso, é como se fosse Sim. Então, assim, é exatamente. a aula pro... Ela fala pra mim É aí que tá o segredo. o maior marketing que você faz e o seu marketing como nutricionista começa no seu primeiro dia de aula, quando você senta na A cadeira gente como não tem essa aluno. consciência muito. Sabe por né? quê? Mas Porque É difícil. o professor ele vai te enxergar de uma maneira diferente e ele pode te indicar pacientes, ele pode te indicar para estágios legais, ele pode te indicar para o mercado de trabalho. Então, assim, isso faz muito sentido. Eu queria ter que ela tivesse falado isso no meu primeiro dia de aula. Talvez eu teria agido diferente. Mas, assim, Mas também tem uma questão de maturidade, Ah, né? com certeza. Vai sair da escola e tudo mais, então a gente sai é muito novo, difícil. né?
Eu Não, me formei, pô. eu tinha acabado de fazer 17 anos. Tipo, fazia um mês que eu tinha... Mas isso que você tá falando agora, você tá falando pra um monte de gente que Com vai certeza. ver, vai ouvir e falar, putz, É amanhã isso, pode ser gente. o primeiro dia de aula dessa pessoa. Exatamente, gente. Então, assim, quem estiver indo pro primeiro dia de aula, sente ali naquela cadeira. Vai pro bar depois. Vai pro bar né? depois. Senta ali, Não na hora da aula, por favor. Exatamente. Já começa ali a fazer essa conexão, né? O networking é muito importante durante Com a certeza. faculdade. Então, assim, igual a Gabi falou, verdade. participar de eventos, Sim, tudo ter um isso comportamento possível. legal dentro da faculdade. Você tá sendo, querendo ou não, né? Você tá sendo olhado a todo momento. Todo mundo. Parece que o professor às vezes não sabe quem você é, porque, nossa, tanto aluno, mas, cara, ele sabe. Sabe, sim. E eu aprendi isso porque eu achava que os professores não sabiam quem eu era. Sim, E, na verdade, sabiam. na verdade. E hoje eu sei disso porque eu converso, assim, com quem foi meu professor, sabe? Não, e esse modo network eu acho fundamental, porque, por exemplo, vai dar um exemplo aleatório aqui. Vai ter um evento aí de uma outra empresa, Uhum. né, que faz eventos pelo Brasil aí de nutrição. Ela tá falando, pô, acho que eu vou, né, Uhum. para poder... Não porque eu vou ver a palestra, não é só isso, mas é porque eu queria ver gente, Com Sim. certeza. conhecer, trocar, levar... Isso abre no muitas caso, portas. No nosso caso, levar o nome da plenitude, de repente, pra uma galera que não conhece. Conhece, Com certeza. exatamente. Com Eu certeza. troco ideia. Exato. Bate-papo, tal. Puta, tanta coisa se abre com bate-papo. Demais, demais. E até essa questão do julgamento é uma coisa legal que eu lembrei. Que, por exemplo, quando eu fiz o meu Instagram, eu, na verdade, foi no meio da pandemia, assim, que, começou a me dar um estresse no meio da pandemia. Eu falei, eu tô sem aula, preciso fazer alguma coisa. Só que eu queria começar a postar as coisas de nutrição. Só que Nossa. chegou na hora de postar no meu Instagram pessoal, eu falei, o que as pessoas vão pensar de mim? Não vou postar. E aí, foi aí que eu montei um outro Instagram só pra nutrição. Hoje em dia, me arrependo muito. Porque, por exemplo, eu até... Depois é que você acaba tendo esse pensamento, depois que você consegue, né, fluir as ideias, que você sai um pouquinho desse medo de julgamento, que você pensa, pô, quem gosta de você, quem quer o seu bem e tudo mais, vai te acompanhar da mesma forma. Então, não é por que ter esse medo? E questão de, por exemplo, do meu Instagram profissional, os meus amigos de verdade, eles me seguem lá. Então, já poderia estar ali no pessoal. E, por exemplo, quem acaba não me seguindo no profissional, que é do meu pessoal, às vezes não me segue porque nunca viu meu Instagram e acaba sendo... poderia ser um potencial paciente e não é porque ele nem sabe que eu tô no outro. Engraçado, Poderia né? ser Entendeu? beneficiado se Você tem fosse- dois? Exato. Na verdade, o pessoal Eu nem sabia. Eu não sabia. Eu nem mexo. Sabe o que é Nem engraçado? mexo mais. Que, tipo, a Gabi falou isso e eu pensei muito nessa questão. Como eu falei, eu não mexia no Instagram profissionalmente antes de me formar. Mas eu fiquei muito em dúvida se eu queria criar um Instagram profissional ou não, né? E pelo contrário, assim, da Gabi, eu ainda, foi o que eu falei, eu ainda tenho um pouco de receio, assim, dessa questão do julgamento, que as pessoas vão pensar. Mas eu acho que eu já tava me sentindo confortável ali, sabe? Tipo, eu sabia que quem tava ali eram pessoas que eu conheço, né? São pessoas que eu já tive algum tipo de troca. Então, de alguma forma, iriam olhar e ia falar, cara, olha que legal que a Bebela tá fazendo, sabe? Então... Você já pensava ao contrário, falava assim, ó, me conhece? Aí vai me olhar e falar, blogueirinha ali, quer pagar de blogueira. Aí muito era isso que legal, pesava assim. mais em mim, Mas eu mas acho. não é legal quando vem os feedbacks, assim, hoje em dia? É legal quando você está já confiante no que você faz. Quando você ainda tá, tipo, meu Deus, será que eu devo fazer isso? É mais sim. complicado. Eu digo assim, hoje, assim, eu fico muito feliz, É, sabe? hoje Quando sim. vem uma pessoa, assim, que eu nem tenho tanto contato, eu vou ver aquele negócio que você postou, cara, achei muito legal, a forma que você falou, a forma que você apresentou. Sim. E eu acho que é isso, porque hoje em dia, por exemplo, sei, pode ser uma percepção minha. Eu, quando eu vou procurar um profissional, eu não quero só saber como ele é dentro do consultório. Com certeza. Eu quero entender quais são os valores, o que ele faz da vida, como que As é a rotina dificuldades dele, o que ele tem dele. dificuldade, né? Tudo mais. Se ele gosta aí de ir pra praia, se ele gosta de ir pro campo, como que funciona isso. Eu quero me conectar com ele de outra Cada vez forma. mais as pessoas vão procurar a gente assim. Exatamente. Com Porque a pessoa certeza. procura um ser humano, não procura Exato. um nutricionista, procura um ser humano. Isso Com foi certeza. um dos motivos de eu não ter criado um perfil Pessoal. profissional. Porque eu acho que eu passa, usei- tem algo inconsciente na cabeça, fala assim, nossa, às vezes a pessoa não vai entender
o que eu preciso por não passar. E às vezes se passa pela mesma dificuldade, já sei lá, vê que a vida da nutricionista é corrida e ela não consegue fazer as refeições na casa dela. E, tipo, Pô, como que ela lida, besteira, então? uma Entendeu? besteira, Mostra que né? às vezes ela é mãe, que Exato. que ela trabalha. Exatamente. Então, agora, por exemplo, eu fui viajar, né? Minha amiga que me recebeu é muito, assim, gosta muito dessa questão de capoeira, de uma cultura diferente que eu nunca tinha tido contato. Ela e o namorado me ensinaram, assim, coisas de capoeira, instrumentos, músicas, tudo mais. Por que não postar, sabe? Tipo, eu fui lá, me diverti, entendi, curti pra caramba. Acho que é um negócio que deve ser levado pra frente, deve ser mostrado de uma forma... E não é só porque eu sou nutricionista que eu não vou postar, sei lá, que eu tava na praia e aprendi a capoeira ali, passos... Enfim, isso pode incentivar e despertar curiosidade em outra pessoa sobre a capoeira, por exemplo. Então, acho que vem tudo isso junto, Só que aí sabe? tem outro ponto também. Até que ponto também você posta? Foi nossa conversa de hoje. Exato, É. porque eu acho que assim, algumas questões não devem ser postadas por uma questão de conflitos, né? Que daí às vezes você pode gerar e, por exemplo, questão de religião, de política e tudo mais, que daí isso eu acho é que, na algo verdade, pessoal que, infelizmente, hoje em sim. dia a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque muitas vezes pode ser mal interpretado Com certeza. ou por pensar diferente é algo É uma ruim que eu ou não coisa falo, assim, né? Por exemplo, nas minhas redes sociais. Eu acho que cada um tem a sua opinião e eu não quero que uma pessoa deixe de se... por exemplo, de se entregar ao meu trabalho, de admirar o meu trabalho por eu ter uma opinião diferente dela em relação à política ou em relação à religião. Eu acho que tudo deve ser respeitado, assim. É uma coisa que eu evito. Nunca, na verdade, nem passou na minha cabeça eu postar sobre esse tipo de assunto, assim, né? Porque esses são assuntos mais agudos, né? São Com assuntos certeza. mais complexos, né? A religião envolve Ainda mais nos dias atuais, né? Também. cultura, de repente uma galera, tal. Sim. E a mesma coisa, a Sim. política hoje anda muito, né? Exato. Então acho que Muito talvez tem coisas que realmente vale a pena não se expor Exatamente. muito. Ou ser uma pessoa que tem uma maturidade também, né? Já tem uma... Não, tudo depende do laço. Sim. que a Com pessoa certeza. tem. Aí Com cada um certeza. de um jeito. Né? Exatamente. Eu acho que mais do que assim, né, a maturidade é muito importante, mas você tem que ter muita propriedade pra falar sobre certos assuntos, sabe? Porque se uma pessoa vier argumentar com você, eu não acho que uma pessoa vir discordar e conversar com você de uma maneira, assim, pacífica, né? Não, tipo, obviamente te agredindo verbalmente, né? Por você ter uma opinião diferente. Eu acho que esse tipo de diálogo faz você perceber outros sentidos também. Então, faz você crescer nesse assunto. Mas eu acho que você tem que ter propriedade para falar sobre Muita gente algumas cresceu coisas. nas redes sociais, na área da nutrição, meio que conflitando ideias. Com Sim. certeza. Tipo assim, pegando uma postagem de outra pessoa, Sim. e falando assim, a pessoa postou sobre o leite. Sim. Aí eu vou E vir aqui e vou E não sei confrontar o que a tal. outra pessoa postou. Não tem nada de errado com isso, mas Sim. pode ser uma linha que você não queira seguir. Com É só certeza, isso. com eu acho que certeza. Não tem certo e errado. Acho que não tem né? certo e errado. Eu acho Você que cada não um deve prejudicando fazer. alguém, né? Com Exatamente. certeza, com Eu certeza. acho que desde que você não atinja o espaço do outro, né? Não desrespeite o outro, Isso aí, exatamente. acho que Tá válido. é válido. Exatamente. Mas vocês já tiveram hater já? Você já teve algum Não, comentário assim gente. de haters assim? Eu não sei se é porque eu não Não. sou muito assim engajada então. nessa questão de rede social. Ó, ter hater é um bom ponto, É um né? bom Exatamente. Quer dizer que você Eu tá... queria ter hater, não tenho também. Também não tenho, gente. Gente, eu não sei. Se é porque eu não mexo muito nessa questão da rede social. Quando eu posto coisas, são questões muito assim... que eu realmente acredito e talvez o público que esteja ali comigo também acredite nisso. Aliás, lembrei agora de uma postagem que eu fiz, que eu postei uma comparação de um doce normal, tipo um brigadeiro, para um doce saudável. Nossa, aí a pessoa nem me segue, não sei como ela viu. Ela começou a falar que as nutricionistas só querem ganhar dinheiro em cima, falando que o brigadeiro presta mais do que o doce fit, que não sei o que. Fez mó textão.
Mas foi só um comentário pontual, não foi o hater, mas... Foi só, tipo, hater geral, pode foi nada vir. com- Hater pode vir que eu, Não, não tem não, que eu gente. sou Eu blindada. sentimental, eu sou muito sensível, eu não venho, não. Tô bem. Mas eu vi um cara falando, não lembro quem foi, que você não lê os comentários. É. Não. Você eu não acho Gente. certo. Eu acho que você tem que ler todos os Eu acho que é comentários legal pra você interagir. ler pra você Mas entender, eu né? posto e não leio Mas comentários. imagina... Só que o cara tem uma conta grande, então deve ter muito comentário. Não, Então, se você for ver os comentários de famoso assim mesmo... Não, Nossa, o cara é muito ou maluco. eu entro em desespero só de Sim. ver do outro. Dá vontade de pegar o famoso, dar um abraço e falar, ó, desculpa pelos comentários alheios. Porque tem gente que é sem piedade, assim, né, nos comentários. E, tipo, é complicado. Eu Ter uma sempre conta leio. grande deve Eu ser... sempre leio, até porque eu acho que assim, você consegue ter uma noção, principalmente a gente tá nesse início aí, Sim. se você tá no caminho certo, se não tá, se tá agradando seu público, Ah, porque, é, querendo ou isso não, sim. são assim, é o seu potencial ali. Até né? porque o tanto de Então, comentário que eu tenho nas minhas fotos dá pra ler. um ponto bem importante esse que a Gabi trouxe agora, é exatamente. Quando eu tenho algum comentário... Exato, então tá dando pra ler. Mas então, Viagem, cuidado. pessoal, por favor. Toma cuidado, porque assim, se vem só comentáriozinho, legal, é legal, óbvio, né? Porque são pessoas Sim. que gostam de você estão te apoiando, que legal. Mas talvez não te dê tanto parâmetro se você está no caminho certo ou não. Por Exato. isso que é bom ter um cara que fala, isso Sim. aqui tá. Eu posto assim, geralmente eu posto coisas que não são mais informativas e não tão. Uhum. E aí tem um aluno nosso na pós, muita gente boa, um médico até. Uhum. Ele sempre põe um comentário assim, você esqueceu de pôr isso, não sei o que lá. Então ele manda pra mim no direct. Entendeu? Aham, tá. Então é tipo. Sim, sim. Legal. Não, por isso que eu acho falei, uma pode vir opinião boa, hater, vou que ficar é chateada? Vou. construtiva, Eu acho que é bacana. É, Foi o que eu falei, acho que diálogos construtivos são legais. A partir do momento que você começa a querer impor a sua opinião, porque você acha que tá certo, aí é diferente, né? Então... Ou alguma coisa atacando. Exato. assim. Então, acho que assim... Mas aí você tem que ignorar. Ai, né, gente, também. tudo É. tem Tem que filtrar, né? é. Exato. Tem coisa que Também. Ah, não, Ficar- senão você fica doido. E ficar ouvindo de quem não Exato. fez nada, né? Tem esse ponto. Exatamente. Exato. Só ouço construtivo mesmo, de quem já construiu alguma coisa. Exato. Exatamente. Gugu, papo muito bom, mas já foi mais de uma hora, acredita? Nossa, mentira! Nossa senhora. A gente não fala pouco. acredito. A gente acha que empolgou um pouco aí. Não, mas eu queria fazer uma última pergunta. Claro, Claro. Vocês já falaram um pouquinho no começo, mas Uhum. aí só para deixar um recado final, até porque a gente está em casa, né? Nós Sim. somos plenitude. Aham. Mas como é que é ser pleno? Como é que você se sente sendo pleno? Eu até me emocionei. Ai, que bom. Doideira. Ô, Gans, eu vou me emocionar também que eu sou emotiva. Ai, que bonitinho. Meu, já a gente vai estar chorando aqui, vai ter que cortar tudo. Não, mas foi o que eu falei logo no começo que a gente tava conversando. Agora eu tô emocionada. Tá ligado? De verdade, como eu tava conversando até com o Rê, logo que eu tava na faculdade, eu já tinha visto a plenitude e tudo mais. Eu já gostava do trabalho, mas não conhecia vocês, né? O pessoal de dentro, eu via mais de fora. Tinha vontade de trabalhar aqui, mas não deu certo. Esperei um pouco e a gente acabou dando certo agora. E a minha experiência vai fazer daqui a pouco 1 ano, né? Que o ano tá passando muito rápido. Assim, de verdade, todo mundo é muito, muito acolhedor. Muito mesmo. Quando eu, assim, em momentos que eu precisei, por exemplo, o Rê, até cheguei a comentar com a Isa, a forma que me acolheu, que soube entender o que eu tava sentindo no momento, eu vou chorar também, gente, desculpa. Tipo assim, você vê a questão de empatia. E não adianta ser só uma empresa, pregar por ser família e tudo mais. Tem que praticar isso. E isso eu vejo na plenitude, entendeu? Então, por isso que, até teve um dia que eu conversei com o Rê, eu falei assim, a plenitude é algo que é muito importante pra mim, que eu deixo outras coisas de lado, né, outras oportunidades que eu tenho, pra eu conseguir ficar e me dedicar mais aqui. Porque eu me sinto confortável, eu me sinto à vontade, eu sinto acolhimento, e isso não tem preço.
entendeu? Quando a gente pensa num trabalho, legal ganhar dinheiro e tudo mais, mas, cara, se você não tem ali um apoio, não adianta nada. Pode dar o dinheiro que for, mas não adianta. Não adianta, entendeu? Então, até queria agradecer aqui pra todo mundo. Muito obrigada a todos vocês da Plenitude, de verdade. Eu gosto muito mesmo de vocês. Todos mesmo, levando em consideração vocês, o Gus ali que tá filmando, que eu encho o saco dele, gente. Toda terça e quinta, praticamente, pra mostrar vídeos no YouTube. O Bruno, o Lucas, todo mundo mesmo. Não tenho o que falar. Então, muito, muito obrigada, de verdade. Eu entrei pra Plene faz nem um mês, né, gente? Mas mesmo assim, eu sinto muito isso que a Gabi tá falando, sabe? Senti uma energia muito boa, assim, desde o início. Tinha bastante contato com vocês, assim, WhatsApp, vídeo, enfim. E aí no evento que teve agora da Plene, eu consegui conhecer vocês aí pessoalmente. E, cara, por mais que tivesse, assim, super correria, né? Aquela adrenalina mil de dar tudo certo, eu fui acolhida de uma maneira muito legal. De tipo, seja bem-vinda, vem, você faz parte da equipe agora. A Gabi já me falava muito disso também, de tipo, o quanto aqui era família. E pra mim parece que assim, eu já tô há muito tempo, sabe? Porque realmente, assim, as conversas desenvolvem muito bem. Tudo foi, Acho que a energia, tipo, bate, sabe? Eu acho que a plenitude bate muito com o que eu acredito, com os meus valores. E eu acho que isso é muito legal também. Eu sempre gosto de estar com pessoas que fazem sentido pra mim, sabe? Então, não é só mais uma oportunidade de trabalho. É uma oportunidade de crescer com pessoas muito legais e que, com certeza, vão me colocar muito pra frente. E eu tô muito feliz também de agora aí fazer parte dessa família. Quando eu entrei lá no grupo, o Gus veio me mandar mensagem: aê, parabéns, agora você é plena, tipo, super legal, e ele nem me conhecia pessoalmente. Então, assim, foi muito legal mesmo. Tô muito, muito feliz e muito grata aí pela oportunidade e pelo acolhimento de todo mundo. Foi massa demais e está sendo massa. Ai, gente, que vergonha. Eu chorando aqui na câmera. Só. Não, as pessoas têm que conhecer a gente, que a gente acabou de falar aqui. É humanização. Não, mas a gente é bem sensível aí. A gente chora por tudo que a gente já tá ali chorando, isso aí faz parte. Acho que uma das únicas coisas que a gente combina aí é parecida, porque de resto a gente é diferente, mas completa, né, Gabizinha? Exatamente. Menina, só agradecer. Obrigada a vocês. São ótimas como pessoas, como profissionais. Obrigada. A gente quer gerar o melhor ambiente possível. E consegue. A gente vai ser o maior do mundo um dia, mas isso só vai ter sentido se todo mundo também conseguir os seus objetivos. E não, vai muito além de uma questão comercial, sabe? Então, a gente quer realizar o sonho de vocês e, enfim, a gente quer sonhar todo mundo junto, né, Gu? Que legal. Muito obrigada, Gente. gente. Adorei esse papo, de verdade. Acho que no começo a gente tava meio tensa, mas deu tudo certo. Deixar tudo aí, fui naturalmente. Foi muito, muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, de verdade. Não poderia ser diferente, né, gata? Exato. Nós juntas aí novamente, fazendo nosso Plenicast juntas. Foi muito legal mesmo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.